Olá, como vai? Tudo bem? Antes de abrirmos a Bíblia e fazermos algumas considerações sobre oração, eu gostaria de convidar você para orarmos juntos agora. Querido Pai, nosso bondoso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. O Senhor é o único soberano do universo, nosso Pai, nosso Deus, Senhor da nossa vida, aquele que nos ama e que nos salva do pecado, da tentação e do domínio do mal. Neste momento, iremos abrir a Bíblia, a Tua Palavra, para estudarmos algumas coisas que ela nos revela e nos ensina exatamente sobre a oração. Ilumina nossa mente, nosso coração e ajuda-nos a entendermos e a praticarmos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 7 e 8, existe uma orientação de Jesus que é muito conhecida e muito citada. A Bíblia diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Com estas palavras, Jesus nos estimula a orar, a pedir, a suplicar. E ao mesmo tempo nos promete de que seremos atendidos. Acontece que nem sempre as coisas acontecem desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Jesus falhou, ele não tem cumprido a promessa que nos fez? Será que a culpa não seria nossa? A falha não estaria conosco? Vamos dar uma olhadinha em Romanos, no capítulo 8 e no verso 26. No meio deste verso há uma declaração na palavra de Deus muito interessante. A Bíblia diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar, diz a Bíblia aqui em Romanos, no capítulo 8, 26. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que busca recebe, aquele que pede vai receber, disse Jesus, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. E por que muitas vezes esta promessa de Deus não se cumpre em nossa vida? Talvez a razão esteja aqui. Não sabemos orar. E por que não sabemos orar? Tiago capítulo 4, eu acho que responde a esta pergunta. Tiago capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos encontrar Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, diz a palavra de Deus, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Nossa, isso aqui é tremendo. Vocês não têm porque não pedem.
Mas quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Não sabemos orar. E quando oramos, muitas vezes nossas orações não obtêm as respostas desejadas, porque não sabemos pedir. Pedimos por motivos errados. Pedimos para satisfação própria, para satisfazer nossa cobiça, nossos desejos pecaminosos e até muitas vezes mundanos. No livro de Lucas, no capítulo 11, há um relato muito interessante. A partir do verso 1, diz a Bíblia que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando ele terminou, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Quando viram Jesus orando, os discípulos ficaram impressionados com a oração que ouviram. E aí pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. João ensinou seus discípulos, ensina-nos também. E aí, Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que coisa linda esta oração de Jesus. Este modelo de oração que ele nos ensinou. Clara, simples, objetiva, que muitas vezes repetimos de cor, sem percebermos a profundidade dessas instruções. Eu queria lhe chamar a atenção para a estrutura da oração do Pai Nosso. Ela é um modelo. E como modelo, ela tem uma estrutura, uma sequência lógica. Ela começa com Deus. Reconhecer quem é Deus, Pai, de quem nosso, que está onde nos céus. Começa com Deus. Santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome. Exaltar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, reconhecer o reino de Deus, pedir que ele venha, interessar-se pelo reino de Deus, submeter-se à sua vontade. Para mim, aqui está uma chave para nossas orações. Começar por Deus, por exaltar a Deus, por glorificar a Deus. Agradecer, louvar, exaltar pelo que Deus é e agradecer pelo que Ele tem feito por nós. Interessar-se pelo seu reino, submeter-se à sua vontade. Cada vez que você for orar, na sua oração particular, inicie com um parágrafo grande até, louvando, exaltando, agradecendo, glorificando, reconhecendo quem Deus é, o que Ele tem feito, interessado no seu reino, submetendo-se a si próprio, à sua vontade e ao seu querer. Na sequência, um modelo de Jesus
passa para nossas necessidades materiais. E o foco é o alimento. Para este dia, suprimento de nossas necessidades materiais hoje e somente para hoje. Isto é tremendo. Peça a Deus que te sustente. E aí está a saúde, o bem-estar físico e o bem-estar material neste mundo, onde estamos, mas não pertencemos a Ele. Não somos dele, embora aqui estejamos. Somos peregrinos, estrangeiros, nosso foco deve estar no céu. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos de que Deus nos sustente, de que Deus seja o provedor de nossas necessidades materiais, sobretudo de alimentação. Depois, no modelo da oração que Jesus nos ensinou, estão as nossas necessidades espirituais. E a primeira e a mais significativa delas é o perdão. O perdão, a justificação pela graça, pela fé. Através da fé, né? E pela graça. Perdão. Perdão condicionado ao perdão que oferecemos aos nossos irmãos. Nossos irmãos pecam contra nós e nós pecamos contra Deus. E para que Deus possa nos perdoar, eu tenho que ter espírito de perdão para com os irmãos que pecam e que erram contra mim. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Espírito de perdão. Pai, perdoa-me. Na sequência, Jesus pediu que nós orássemos para que não caíssemos nas tentações, nas armadilhas, nos embustes do arqui-inimigo, do enganador que está aí, como o leão procurando a quem tragar. E depois pede livramento do mal. E termina a oração do Pai Nosso novamente com Deus, glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu creio que se nossas orações seguissem este modelo, sempre seríamos atendidos. A porta sempre seria aberta. Sempre. Sempre receberíamos um parágrafo de louvor, de exaltação, de reconhecimento quem é Deus, de ação de graças pelo que Ele tem feito. Depois, suplicar pelas nossas necessidades neste mundo materiais. Depois, suplicar pelas nossas necessidades espirituais, perdão, graça, justificação, misericórdia, livramento da tentação, do mal, das tentações e das coisas reais deste mundo do pecado. E aí terminando com louvor, exaltação e reconhecimento de quem é Jesus, no nome dele e do que ele tem feito por nós. Aqui está uma forma, aqui está um modelo de oração sábia. Não somos ouvidos nem atendidos porque a maioria de nossas orações são egoístas, avarentas. Estamos muito preocupados com as coisas materiais deste mundo, sem significado nenhum. E se Deus nos atendesse em nossas orações, nos perderíamos espiritualmente falando. E sabiamente Deus não nos atende como um pai não dá uma faca ou uma gilete para o filho que lhe pede, quando este é pequeno. Deus é muito sábio para errar. Então ore ao Senhor seguindo o modelo da oração do Pai Nosso. Exalte, glorifique o nome de Deus, reconheça quem Ele é, o que Ele tem feito. Agradeça, 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 louve, exalte muito, muito, muito. Não se canse em fazer isso. Depois peça por você, por suas necessidades espirituais, materiais.
Peça livramento do pecado, da tentação, da maldade. Peça discernimento espiritual para tomar decisões sábias, para se submeter à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para entender a Bíblia, a revelação, para andar nos caminhos de Deus, para não cair nas armadilhas do diabo, para ser livrado do mal, do pecado, da tentação. Peça a Deus o Espírito de Jesus Cristo, de mansidão, de perdão, os frutos do Espírito na sua vida. Experimente e veja se você será ou não atendido. Se Jesus cumprirá ou não as promessas de sua palavra quando disse: pedi e dar-se-vos-á. Queridos, nós não sabemos orar. Por isso, muitas vezes, não recebemos aquilo que pedimos. Que Deus nos abençoe e abençoe você e a mim. Que sejamos ensinados pelo Espírito, na prática diária da oração, a orarmos a Deus. Às vezes, achamos que somos senhores do Senhor, dando ordens ao Senhor. Faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, daquele jeito, como se fôssemos patrão do Senhor. Esquecemo-nos de que Ele é nosso Senhor e nós somos seus servos. E devemos buscar ao Senhor em oração, no espírito do pequeno Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Que Deus te abençoe muito e que você aprenda pelo Espírito a orar com sabedoria para receber de Deus as graças da graça, os tesouros disponíveis. Sabe o que Jesus disse? Na sequência, no contexto daquela ideia que ele desenvolveu do pedir e dar-se-vos-á. É impressionante o que está escrito aqui. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Deus sempre responde nossas orações, mesmo quando achamos que não nos responde. Ele sempre nos dá coisas boas, porque Ele é nosso Pai, que está nos céus. Que Deus te abençoe. Amém.